Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Seja novamente bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. Tema de hoje, saneamento básico, SAAI, AGRU. Quanta sigla, a gente vai falar disso aqui na cidade de Guarulhos. A AGRU que foi recentemente criada, inclusive foi no ano passado, foi alvo de projeto aqui da Câmara dos Vereadores para ser aprovada, veio para cá. SAAI, saneamento básico da cidade de Guarulhos. E a gente vai dar uma passadinha nesse tema que é bastante importante para você. Aqui no estúdio eu recebo hoje o superintendente do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos, Afrânio de Paula Sobrinho. Olá, Afrânio. Obrigado por comparecer ao Câmara em Pauta. Olá, bom dia a todos. Prazer estar aqui, agradecer já essa oportunidade de poder, então, contribuir para as discussões relativas a esse tema que é tão caro para a gente, que é o saneamento na cidade. Também com a gente, o diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Saneamento Básico de Guarulhos, AGRU, Plínio Tomás. Olá, Plínio, obrigado por comparecer ao Câmara em Pauta. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui e informando o que é a AGRU, que é muito confuso, as pessoas não sabem direito. A gente vai esclarecer, então, isso para a população, para você que está em casa. Aliás, como o programa é feito para você, aproveite e participe. Mande seu e-mail aqui para câmaraemPauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Sugira os temas que você gostaria de ver discutidos, debatidos, conversados aqui na nossa mesa redonda, que é o Câmara em Pauta. Então, vamos começar por você, Plínio. Vamos explicar um pouquinho o que é a AGRU, porque no ano passado o projeto veio para cá, foi alvo de polêmica, tinha vereadores contra, vereadores a favor, a criar essa agência reguladora do saneamento básico. Explica o que é a AGRU, o que exatamente faz aqui na cidade de Guarulhos. Bom, primeiramente, vamos definir o que é saneamento básico. O saneamento básico é sistema de abastecimento de água, sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário, o manejo de águas pluviais e drenagem e limpeza pública e coleta de lixo. Tudo isso é saneamento básico. Antigamente, o saneamento básico, a turma achava que era só água e esgoto. Hoje, então, está a drenagem, o manejo de águas pluviais, está a limpeza pública e o coleta de lixo. Então, isso é saneamento básico. Perfeito. Para ver a definição. Inclusive, essa definição é do governo federal. Eu falo isso que eu já vi dicionário. Ontem mesmo eu estava vendo um dicionário que foi escrito há poucas semanas e está errada a definição. Está faltando manejo de águas pluviais e drenagem. E é bom que sejam 4 itens, porque tem um para cada bloco do programa. Vê que é interessante para saber. Diga lá, Plínio. A agência foi uma criação do prefeito Sebastião Almeida. Eu acho uma atitude muito corajosa do prefeito Almeida de fazer uma agência chamada Agência Reguladora de Saneamento Básico no município de Guarulhos. O que faz a agência? O que é o nome reguladora? Reguladora que ela vai fazer a regulação, ela vai fazer a normalização. O nome correto é normalização, não é normatização. Eu já vi coisas escritas sobre normatização. Normatização não existe no dicionário Wise. É normalização, que vem do inglês e do alemão. A agência vai fazer a normalização, que é uma relação entre o usuário e os serviços públicos. É uma relação, essa relação será feita através da agência, através de decreto municipal. Então, a agência tem uma função assim de normalização e fiscalizadora. Essa fiscalizadora é feita através... Só para deixar bem claro para o público, quando o senhor diz normalização, é regularizar o abastecimento de água para todos os moradores da cidade, é regularizar a coleta de esgoto corretamente para todos os moradores da cidade, é isso? Não é bem isso. É a relação entre o usuário, entre o usuário e o SAI. Entre o usuário e o pessoal que cuida do lixo. É a ponte, é isso? É uma ponte entre o usuário e o para ver os direitos do usuário, o direito do cidadão, né? O que deve fazer o município. É uma atitude bastante corajosa do prefeito, se você pensar bem, é uma atitude bastante corajosa, que ele quer ver a qualidade dos serviços, né? Se o serviço é bem feito, e os custos também, que tem que ser uns custos razoáveis, para a pessoa poder pagar os custos, né? Como se fosse a tarifa de água, tarifa de esgoto, essas ideias, entendeu? Mas então é a AGRU que diz se o serviço de água, se o serviço de esgoto, se o remanejamento das águas pluviais, se a coleta de lixo estão em perfeita ordem. É a AGRU que vai dizer se está ok isso, é isso? Ela vai estabelecer uma normalização, um regulamento sobre isso, entre o povo, o usuário e o serviço e o poder público.
Mas quando o senhor diz normalização, vai ser escrito isso, vai ser feito uma norma. Um decreto é feito uma norma que vai mostrar como vai ser regulado as coisas. Tem muitas coisas que não tem normalização e vai ter uma normalização. Quem tem mais normalização em Guarulhos é o SAI. O que, por exemplo? O SAI tem tudo normalização. Não, um pedido de ligação de água. Você tem uma normalização, mas de pedir a ligação de água. Quer dizer, um procedimento. Ligação de esgoto, então. Procedimento, Okay. Isso aí, o SAI tem tudo isso, mas não é todo mundo que tem essas coisas, entendeu? Tem vários procedimentos que tem que ser normalizados e feito um decreto do prefeito, e esse decreto é fiscalizado depois pela GRU, o cumprimento desse decreto. Tá, é que é importante a gente deixar bem claro para a população, para que a população depois possa saber quem procurar, né? A quem recorrer se tiver algum problema de religação de água, de coleta de esgoto, de tratamento de esgoto, melhor dizendo, de coleta de lixo, enfim. Queria que você explicasse, então, qual é a competência do SAI nessa história toda, Frânio. Como o Dr. Plínio está dizendo aqui, né, esse papel da agência, para a gente entender ele bem, exatamente de promover a regulação da relação entre o prestador de serviço e o usuário, o que é direito e o que é dever de cada um, né? O exemplo da ligação de água, por exemplo, é um bom exemplo. A gente fala, mas o SAI faz a ligação de água. Sim, mas é preciso que faça de acordo com determinada técnica, obedecendo alguns critérios relacionados a prazos, a custo também, né, da prestação desse serviço. Então, toda esta relação passa a ser agora desenvolvida e gerenciada pela agência reguladora. A grande diferença disso é que não só o SAI aqui em Guarulhos, mas no país inteiro, todos os prestadores de serviço deixam de se autorregular, o que é um avanço bastante significativo em relação à melhoria da qualidade desse serviço. É muito esquisito a gente imaginar que o mesmo prestador de serviço estabelece a sua tarifa, o mesmo prestador do serviço estabelece o prazo que ele acha adequado para a prestação desse serviço e a forma como esse serviço vai ser prestado. Então, tudo isso agora passa a ser feito por um outro ente que não o próprio prestador. Quer dizer, então, essa eu acho que é o grande avanço que a gente tem com a instituição da agência reguladora. Quer dizer, a GRU, então, é um órgão externo, né? uma entidade externa ao SAI, que tem por função fazer com que o SAI preste o serviço com qualidade. É isso, traduzindo isso para o telespectador. Isso. Para o SAI, né, em termos do serviço que é prestado, não muda nada. Assim. A gente continua fazendo o serviço de abastecimento de água, o serviço de esgotamento sanitário, porém agora devidamente acompanhados, né, fiscalizados por um ente com autonomia independente que vai poder, então, exigir do SAI o cumprimento das metas que forem estabelecidas a cada período. Só voltando naquele exemplo prático da religação d'água, que eu acho que fica bem pontual, bastante interessante. Hoje existe um prazo para o SAI religar água, por exemplo, quando o usuário pede? Lógico, existe Qual um é o prazo hoje? Hoje a gente estabelece um pedido novo de ligação em 30 dias, mas a gente tem feito em menos prazo do que isso, né? Tá, então suponha que o SAI dá 30 dias e que eu pedi para religar minha água e não religou. Aí eu vou procurar agora a GRU, então, é isso? E dizer, olha, não religaram em 30 dias. Isso, exatamente. Inclusive, esse prazo, o estabelecimento desse prazo vai ser feito mediante o estabelecimento de acordos, de compromissos, que respeitem tanto a capacidade do SAI de fazer, como a necessidade do usuário. Então, é neste ponto que a GRU intervém. E fiscaliza exatamente o cumprimento desse compromisso. Agora ficou um pouco mais claro. Já está em funcionamento a GRU, Plínio? Não. Houve um problema na lei que foi aprovada em dezembro. Faltou um conectivo E entre custos e investimentos. Isso foi para a Câmara Municipal, foi aprovado aqui nesse plenário, já está aprovada. O prefeito já deve ter sancionado a lei. Nós estamos encaminhamos, acho que ontem ao prefeito, o orçamento da GRU para 2013.
encaminhamos também o planejamento plurianual, né, para a Ilha de Ó também. Foi encaminhado ontem para o prefeito. E deverá ser encaminhado à Câmara. Com essa questão do orçamento, eu tinha aqui pelo Jornal da Cidade 4.200.000, é isso, para 2013? Não, é 3.401.100 para 2013. Para 2013? Para 2013 é 3.401.100 reais, que é 1% das receitas correntes do SAI. E o que deve ser feito com esse valor? Basicamente é pagamento pessoal. Para manter um quadro de funcionários, assim, são 5 diretores, que são cargos de confiança do prefeito, e funcionários que serão contratados através de concurso público. Que a fiscalização deve ser feita por serviço público, não pode ser por pessoal seletista. Então, terá que ser feito concursos públicos. E como falou o doutor Afrânio... Quantas vagas devem ser criadas, só para que a gente não perca o gancho? Umas 15 vagas. É muito pequeno. É algo pequeno que praticamente ele vai funcionar de uma maneira muito técnica, né? Inclusive, como o doutor Afrânio comentou, as tarifas e preços públicos serão feitas pela GRU, não mais pelo SAI. As taxas, o senhor disse. Tarifa. Água é tarifa. A ligação de água é um preço público. Essas tarifas e preços públicos, elas serão criadas pela GRU e baixado um decreto do prefeito. E nessa efeito, a GRU teria uma diretoria, teria um conselho de pessoas ilustres da cidade, né? Existe bastante visibilidade dessas informações. A gente vai entrar nesse aspecto das tarifas um pouquinho mais para frente, até no próximo bloco, para a gente poder falar da taxa. Tem muita gente com medo, né, de que a taxa aumente, a tarifa, como o senhor disse, aumente aqui. Então, a gente vai tratar desse tema um pouquinho mais para frente. Eu queria que vocês tentassem explicar, começando aqui pelo Afrânio, que falou um pouquinho, viu, Afrânio? Não, mas tá legal o programa. As pessoas têm um pouco de medo que a GRU, por ser uma parceria público-privada, tal da PPP, represente a privatização do saneamento básico de Guarulhos. Isso vai acontecer de fato ou não? Bom... Diga lá, Fred. É preciso separar papéis das coisas. E como a gente está dizendo, a GRU é um ente de regulação, de fiscalização da prestação do serviço. Então, ela regula exatamente aquilo que eu estava dizendo, a relação entre duas partes, entre prestador e usuário. Toda vez que se agregar um prestador novo ao serviço, esse prestador passa a ser automaticamente regulado pela agência, né? Então, em qualquer detentor, né, da titularidade da prestação desse serviço, né, qualquer município que deseje fazer uma concessão à iniciativa privada da prestação desse serviço, né, ele tem que ter, né, constituída a agência reguladora, que então passa a desempenhar esse papel de regulação desse outro ente que adentra ao sistema. No caso de Guarulhos, não é essa a proposta. Não é essa a proposta. O que o projeto que o SAI encaminhou o ano passado, né, que a Prefeitura encaminhou o ano passado, em que o SAI é parte dele, diz respeito tão somente à necessidade que nós temos, né, que o município tem, de acelerar a implementação de importantes serviços aqui no município, tais quais o tratamento de esgoto, né? A gente já avançou bastante em relação a isso, mas há muito que se fazer ainda. O que a gente identificou em algum momento é que a demanda é muito maior, muito superior à nossa capacidade financeira. No caso do esgoto, o senhor disse. Para tratamento do esgoto, okay. E também para dar continuidade aos outros serviços que a gente presta, tanto de abastecimento de água como esgotamento sanitário. Na verdade, o SAI tem uma determinada arrecadação e essa arrecadação ela deve custear todo o processo, né, todo o investimento mais a manutenção do serviço de água e de esgoto. Soma isso tudo, né, chega num momento em que a gente percebe que, para que a gente dê celeridade a esse processo, né, de
implementação desses novos serviços, a gente precisa de aporte de recursos. Daí a necessidade de se buscar alternativas. Uma das alternativas que foi identificada é a parceria que foi, então, o objeto de avaliação, né, nesse plenário no final do ano passado. Ok, eu preciso fazer uma pequena pausa aqui no nosso Câmara em Pauta, mas no retorno, então, a gente entra melhor nessa questão, inclusive perguntando se, de repente, o governo federal e o município não tem verba suficiente para ter que recorrer a uma parceria público-privada. A gente faz uma pequena pausa, Câmara em Pauta volta já. A Câmara de Guarulhos passou a contar com estagiários para as atividades administrativas, por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola. Os estudantes são de ensino médio e superior e atuam nas áreas de comunicação, administração, tecnologia da informação e consultoria jurídica. Eles têm a oportunidade do primeiro emprego e do aprendizado em importantes setores da administração da Câmara. A contratação de estagiários é uma das medidas de modernização do Legislativo. Acesse facebook.com/TV Câmara Guarulhos e saiba mais. Muito bem, Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre saneamento básico na cidade de Guarulhos, em especial o papel do SAAI e da criação da Agência Reguladora de Saneamento Básico aqui na cidade de Guarulhos, recentemente, né, a AGRU, recebendo hoje Plínio Tomás, diretor-presidente da própria agência, e Afrânio de Paula Sobrinho, superintendente do SAAI. Falávamos, então, no segmento anterior, Plínio, sobre o medo que as pessoas têm que a criação da AGRU representasse para a privatização do saneamento básico de Guarulhos. Eu só ouvi a opinião do Afrânio, eu queria ouvir você sobre esse respeito. As pessoas não precisam ter esse receio, então. Não precisam ter, inclusive eu sou totalmente contra a privatização. Isso eu acho muito importante. O meu papel, se eu fosse a favor de privatização, eu não tinha aceitado o cargo, entendeu? Porque eu sou contra a privatização. Eu acho que o município não pode perder o seu poder das coisas que nós temos. Nós temos que ficar com tudo. Na minha opinião, não deve dar nada para o Estado. Nós temos que ficar com tudo. O prefeito é a autoridade nossa, porque o prefeito a gente encontra ele toda hora. O pessoal do governador você não vê nunca. Então, para nós, eu sou, assim, na ideia que falam os vereadores, eu sou municipalista. Acho que todo prefeito tem que ser todo o poder ser dado ao prefeito. O senhor é um fominha no bom sentido, então. Eu sou fominha no bom sentido. Eu acho que não deve tirar nenhum poder do município. Eu posso acrescentar outra coisa, claro, Leandro, que eu acho importante, é que Guarulhos, ele tem plano municipal de água e esgoto. Nós temos plano de limpeza pública e resíduos sólidos. Nós temos plano de drenagem e manejo de águas pluviais. Aí você fala assim, pô, mas, doutor Plínio, todo mundo tem isso. Não tem. Quando o senhor diz plano, o senhor quer dizer o quê? É um projeto feito com o custo e com o tempo. Então, você tem os investimentos. Então, se você pega... Quer dizer, um planejamento, então. Se você pega na internet, você tem um planejamento do plano de resíduos sólidos de Guarulhos. Tem um projeto, mais de 300 páginas para você ler. Nós temos plano de drenagem, você pega na internet. Tem os planos do SAAI, você pega na internet. Agora, você fala assim, todo mundo tem isso? Não tem. Eu inclusive, acabei de ler agora em casa, que eu recebi uma revista de saneamento do Brasil, né, que eu faço parte da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. É um grande problema que milhares de municípios do Brasil não têm plano de saneamento. Eu fui dar uma consultoria o ano passado lá em Feira de Santana, e Feira de Santana não tem plano de saneamento, eles não sabem para onde vai o saneamento. Aqui em Guarulhos, se você quiser saber os planos de água e esgoto, é só você pegar os planos, não precisa nem falar com a Fran, pega na internet. Onde estão? Tem o site? Tem o site, está no site do SAAI, da prefeitura, tem tudo. Qual é o site? Do próprio da prefeitura, dá para entrar? Do SAAI, o site do SAAI tem tudo. Qual é o site do SAAI, Afrânio? www.saaiguarulhos.sp.gov.br saaiguarulhos.sp.gov.br. Lá, então, a população pode se informar melhor para onde vai o lixo, para onde vai o esgoto. Não, ali tem o de água. O lixo está no outro. O lixo está na feitura e drenagem é da prefeitura. Mas o interessante é que nós temos tudo esses planos, entendeu? E não é normal a turma ter esses planos.
Guarulhos é privilegiado, nós temos coisas, você não acredita, nós temos coisas que ninguém tem. Entendi. Eu queria que você esclarecesse só, Plínio, aproveitando que você está com a palavra, para que não fique nenhum mal entendido para quem está assistindo o programa em casa, a gente falou de cifras aqui no primeiro segmento, 3.400.000, então, o orçamento para 2013 da GRU. E aí você disse que era para pagamento de pessoal e eu perguntei quantos funcionários tinha e você me disse 15. Aí a pessoa pode estar perguntando em casa, pelo amor de Deus, quanto é que essas pessoas ganham? Mas pagamento de pessoal é mais extenso, não é exatamente para esses funcionários, né? Na verdade vão ser 5 diretores, inclusive uma ouvidoria, né? E tem os funcionários públicos, né? E nós vamos ter serviços contratados. Por exemplo, vamos ver a questão de tarifas. É um trabalho muito grande a ser feito, aí contrataria uma firma. Então, nós não vamos ter um motorista, comprar viatura, aluga-se as coisas, né? Você terceiriza. Então, você tem essas despesas para você aumentar o quadro, porque o quadro seria 5 pessoas em comissão e uns 15, mais ou menos, pessoas fixas. Seriam uns 20 funcionários. Certo, e o montante maior para pagar as firmas terceirizadas. E o limite máximo, você sabe que o limite máximo de pessoal, você sabe muito bem, que é 53% da folha. Não pode ser mais que 53%. O limite de aviso é 51% e nós estamos com 49,75%. O nosso estimativa que encaminhamos ao prefeito é 49,75%. Está no nosso PPA, Programação Plurianual. Perfeito. Vamos entrar um pouquinho agora mais na parte prática, né? Sair um pouco da burocracia, o que é a GRU, criação, enfim, atuação, e um pouquinho para o que interessa mais para a população que está em casa, que é de repente a pessoa que espera ter o saneamento básico, ter o tratamento de esgoto e às vezes não tem, ter a água, fornecimento de água correto às vezes não tem. Afrânio, hoje quantas estações de tratamento de esgoto temos aqui em Guarulhos? Nós temos já 2 em funcionamento e uma terceira, né? 2 em funcionamento são São João e Bom Sucesso, e uma terceira a ser entregue agora em meados do ano, né, com o início de operação previsto aqui para o 2º semestre, que seria a Várzea do Palácio. Importante considerar que, exatamente nesses estudos que o Dr. Plínio se referia agora, nesses planos, né, no Plano Municipal de Água e de Esgoto do município de Guarulhos, ele prevê a implantação de 7 subsistemas de tratamento. Então, nós, com isso, estaríamos dando condição de operação ao 3º subsistema aqui. Existem 4 outros subsistemas, né, cujas obras também já estão em andamento. Hoje a cidade trata 35% do esgoto, é isso? A meta qual é para os próximos anos, segundo esse plano aí? Aí eu acho que aí, Leandro, aí a gente adentra o principal aspecto de toda essa discussão aqui, né? Guarulhos vem trabalhando desde uma década, mais ou menos, de uma forma bastante diferenciada em relação ao que vinha praticando até então, ao que praticou até o ano 2000, mais ou menos, e até em relação ao que muito se pratica no restante do país. Não porque Guarulhos tem uma condição, a capacidade de fazer que os outros não têm, não é isso, mas porque a conjuntura, as condições locais, as condições regionais são diferentes para cada um. Mas Guarulhos tem feito isso. Então, o que a gente tem feito, né, é exatamente tentar montar o desenvolvimento da cidade, moldar esse desenvolvimento ao longo de anos e anos. Então, os estudos que foram elaborados em 2003, 2004, deram a base para a implantação de todas as obras que hoje estão sendo feitas, tanto no sistema de abastecimento de água, como no sistema de esgotamento sanitário. E a partir daí, então, se estabelecer metas a serem cumpridas em cada período. Então, hoje, eu poderia dizer que Guarulhos não está refém mais de um ou outro governante, da vontade política de um ou outro governante. Existe um plano de obras a ser seguido, independentemente de quem venha a estar à frente do SAI hoje, né? O caminho está dado, o que precisa ser feito está bem definido.
Então, resta agora, né, fazer com que essas coisas aconteçam. E isso a sociedade, então, agora tem mecanismos de poder fazer com que essas coisas aconteçam. Tudo isso para responder, então, a sua pergunta. O objetivo nosso é que hoje a gente tem 35% do esgoto já em condição de ser tratado, né? E a meta é que a gente chegue em 2017 com 80% do esgoto de Guarulhos devidamente encaminhado às estações de tratamento para tratamento. Então, daqui 4 anos, 80%. É a meta e é isso que a agência tem que fiscalizar e é isso que a gente tem que trabalhar. Isso é importante, parece um aspecto menor, mas não é. Se amanhã, porventura, o Afrânio não estiver mais à frente da superintendência do SAI, o novo superintendente continua com essa meta. A meta permanece e a agência tem por obrigação fazer com que essa meta seja atingida. Agora me corrija se eu estiver errado do que eu li e entendi. As novas estações de tratamento de esgoto, parece que são mais 3 ainda que vão ser construídas, além dessas que estão sendo construídas, das 2 já inauguradas, de uma que já está em bom andamento, são mais 3, é isso? São mais 3. Então, essas 3 que vão ser construídas é que vão fazer parte dessa parceria público-privada, é isso? Vão ser construídas com a ajuda desses recursos privados? Isso é um aspecto importante também. Na verdade, é isso e um pouco mais. Hoje a gente tem 3 unidades de tratamento implantadas e precisamos implantar mais 3, além de, eu falei que são 7 subsistemas, além de concluir um subsistema que vai fazer uso de uma unidade de tratamento do sistema metropolitano, que é a estação de São Miguel. Então, o SAI, para tratar 100% dos seus esgotos, vai fazer uso de uma unidade do sistema metropolitano, que é operado pela Sabesp, e vai implantar 6 unidades de tratamento. Dessas 6, 3 estão implantadas, estão ou em vias de iniciar sua operação, 2 implantadas, uma agora no meio do ano, e mais 3 que precisam ser implantadas. Só para a gente Mas não é só isso. 2, São João e Bom Sucesso já funcionam, e Várzea do Palácio em obras avançadas. Em obras avançadas para ser entregue no meio do ano. Além disso, nós teríamos o AET do Munhoz, que vai pegar exatamente essa parte da cidade onde a gente está hoje, que é essa parte mais consolidada, que pega aqui a Vila Galvão, Vila Rosália, toda essa parte aqui, o centro da cidade de Guarulhos, e Cabo Sul e Fortaleza. Então, seriam essas 3 unidades. Mas não é só. Isso que é importante também a gente perceber. Não basta implantar essas unidades. A gente precisa imaginar que a cidade vai continuar crescendo. E que, ao continuar crescendo, ela vai continuar demandando a ampliação dessas estruturas, e tanto das estruturas de tratamento, as unidades propriamente dita, como os sistemas de afastamento que vão conduzir os esgotos até essas unidades. Sim. Que são tão caros quanto as próprias unidades de tratamento. A unidade de tratamento é a obra que a gente vê. As redes coletoras que vão conduzir os esgotos até lá, que são redes imensas, são enormes. Quilômetros e quilômetros. São quilômetros e quilômetros, passando por regiões que nosso subsolo é muito ocupado, então por áreas muito complicadas, são obras caras. Então, tudo isso são investimentos, constituem investimentos que estão previstos para os próximos anos. É aí que, então, há necessidade desse grande aporte de recursos para o que a gente prevê a participação da iniciativa privada. Plínio, então o Afrânio tocou aqui na palavra obra cara, cifras, mas a gente não falou em valores. Você que já passou pelo Ministério de Minas e Energia, é muito caro construir uma ET? Quanto, em média, custa uma estação de tratamento de esgoto? E o município, aqui no caso Guarulhos, e o governo federal não tem essa verba suficiente, por isso precisa da iniciativa privada também? Bom, deixa eu só fazer um comentário. Eu visitei a semana passada a estação da Várzea do Palácio, de esgoto. Leandro, é extraordinária a obra. As paredes de concreto, de 50 centímetros de concreto, tem obras que uma parte fica enterrada, outra parte aparece. Eu entrei dentro dos reatores. É monstruosa. E tem uma coisa importante, o SAI fiscaliza. O SAI está fiscalizando lá, tem o engenheiro, a doutora Fernanda, o doutor Ari, estão fiscalizando a obra. A obra não é o Deus dará, não. Ela é fiscalizada direitinho lá. Inclusive, eu fui de uma visita de surpresa, o pessoal está tudo fiscalizando direitinho. O interessante é que quando a obra estiver pronta, você vai ver que ela vai parecer menor. Mas a obra é funda, entendeu? Ela é funda, aquela parede de concreto monstruosa. Que o Afrânio falou, você entrou dentro do reator, onde vai ficar as fezes lá, depois não dá para entrar mais.
entendeu? Porque depois tudo cheio de fezes, é o tratamento de esgoto. É uma obra fantástica. O que o SAI está fazendo, eu falo isso que eu fiquei emocionado, porque eu fui o fundador do SAI e eu não consegui fazer 1 centímetro cúbico de tratamento de esgoto. Não conseguiu fazer nada. O SAI, graças a pessoa que nem o Afran, o doutor João Roberto, um pessoal altamente técnico, inclusive, como você sabe, o prefeito do SAI, o prefeito Sebastião Almeida foi o presidente do SAI. O SAI, graças a Deus, teve uma turma muito boa, uma turma de profissionais. O que eu acho bacana nessa turma do SAI é que eles são profissionais, eles são muito bons. Todo mundo, toda a diretoria do Afran é muito boa, o tal João Roberto é muito bom, estava o Sebastião Almeida. Então o SAI tem uma continuidade de serviços prestados, entendeu? Certo. E quanto custa a construção de uma ET? Eu não sei o valor, não tenho o valor direitinho, deve saber mais do Afrânio. Tem, Afrânio? Eu posso dar uma ideia disso? Rapidamente, para a gente fechar aqui o segundo bloco. Sim, eu vou falar em termos de investimento global e particularizo no caso da ET. Para dar conta desses investimentos todos que a gente precisa para atingir essa nossa almejada, eu não gosto do termo porque ele é desgastado, mas enfim, é o termo correto, a universalização do serviço, né? A universalização. Todo mundo tendo o serviço sendo prestado dignamente. O SAI precisaria hoje de algo em torno de 1 bilhão e 200. Estou falando para tratamento isso cada estação de tratamento? Não, no geral. Aqui. No geral, para tratamento de esgoto e também para dar continuidade às obras que estão sendo feitas no sistema de abastecimento de água também, que não podemos esquecer. A gente fala muito de esgoto, está focando muito em esgoto, mas a gente sabe que a gente tem ainda que avançar e muito na questão do abastecimento de água. Vamos falar no próximo bloco, inclusive. Perfeito. Então, já fica a deixa para a gente puxar esse assunto depois. Muito bem, 1 bilhão e pouco. Desse 1 bilhão e 200, cerca de 600 milhões, mais ou menos, a metade, 500 e poucos milhões, se destinam a implantação do sistema de tratamento desta região central, que é esta unidade Munhoz, que é a maior delas, responde por cerca de 30% do tratamento do esgoto gerado, produzido na cidade. Depende do tamanho da estação, então. É a maior estação que a gente tem, né? E na região de mais difícil trabalho. Quanto custou a de Bom Sucesso, a de São João? A de Bom Sucesso, a gente tem um orçamento estimado em cerca de uns 200 milhões. Cada unidade. Ok, então varia um pouquinho de acordo com o tamanho. Hoje a gente já tem investidos, no geral, a gente já investiu, basicamente com recurso de financiamento, recurso do PAC, do governo federal, cerca de 500 milhões, considerando aí também as obras de abastecimento de água. No retorno do bloco, então, a gente vai conversar sobre o abastecimento de água na cidade, que muita gente reclama, e também sobre as pessoas que não têm ainda o tratamento de esgoto e que também reclamaram aqui para Jornais da Cidade. Câmara em Pauta faz mais uma pequena pausa e a gente volta já. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na Rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre saneamento básico na cidade de Guarulhos, recebendo no estúdio o superintendente do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Afrânio de Paula Sobrinho, e o diretor-presidente da AGRU, Agência Reguladora de Serviços Públicos de Saneamento Básico de Guarulhos, Plínio Tomás. Falamos no bloco anterior sobre o custo das estações de tratamento de esgoto, que é bastante alto, e tem notícias nos jornais, algumas pessoas, por exemplo, que moram ao lado
ao lado da ET São João e que não tem o seu esgoto tratado. Afinal de contas, essas ETs atendem que regiões? Essas pessoas que não têm o esgoto tratado devem procurar quem, Afrânio? Vamos entender todo o sistema como ele quer, né? A estação de tratamento, ela é, quando a gente fala em subbacia, a gente está falando numa porção territorial, né, do município cuja água concorre para aquele ponto. Então, se a gente pegar todo o esgoto de uma região, a gente vai perceber, esgoto, água de chuva, qualquer coisa que ele vai se encaminhando, né, sempre através dos cursos d'água, através dos pontos baixos, para um determinado ponto. Então, é ali, normalmente, onde se localiza a estação de tratamento. O que acontece é que, quando a gente implanta uma unidade dessa, né, a gente precisa não só da unidade, precisa de todo o sistema concorrendo para que o esgoto possa, então, afluir para aquele ponto, para aquela estação. Então, estamos falando das redes coletoras, estamos falando das unidades maiores, de maior porte, os coletores tronco, e também dos interceptores, né, que vão fazer com que o esgoto chegue até essa unidade. Então, toda esta malha, né, ela vai sendo gradativamente incorporada ao sistema. Então, realmente pode acontecer de, eventualmente, uma determinada região, né, de uma subbacia dessa ainda não está sendo que ao lado da própria ET é muita coincidência. Às vezes acontece exatamente isso. Mas às vezes aquela região ao lado é a mais difícil de ser atendida. É fácil a gente pensar isso quando a gente pensa no abastecimento de água. A gente procura, inversamente, a gente coloca os reservatórios nas partes mais altas. E as partes mais altas são aquelas que têm mais dificuldade, às vezes, de serem atendidas, porque elas estão mais próximas, apesar de estar mais próxima do reservatório, elas têm menos pressão, menos condição, né, da água ter força suficiente para chegar até as unidades. Então, aí você precisa lançar mão de mecanismos, de aparelhos, de instrumentos próprios para possibilitar que isso aconteça. Às vezes acontece isso com a estação. Mas a pessoa que sofre com esse tipo de problema, então, deve fazer o quê? Deve procurar quem? Não, é só, assim, lógico, né? Pode entrar em contato com a gente vai explicar, vai conseguir detalhar e até... Vamos deixar um canal para contato, então. Tem um canal para contato aí? Tem canal para contato. Qual seria? Pode ser através do 0800 nosso. Né? Qual é? 0800 10 42. 0800 10 42. Isso é o atendimento do SAI. Mas no próprio site do SAI tem um link que a gente consegue fazer, que eu acho que aí, nesse caso, seria mais apropriado, porque o 0800 se presta mais ao atendimento de demandas do cotidiano, demandas corriqueiras, né? E para demandas assim mais elaboradas, talvez a gente possa fazer esclarecimentos de uma forma mais ampla. Acho que o site seria o mais adequado. Legal. Plínio, você que é o presidente, então, da tal da agência reguladora da Agru aqui na cidade de Guarulhos, a gente conversou no primeiro bloco, o senhor disse que não está funcionando ainda. Quando que deve começar a funcionar? E aí, já estendendo também a pergunta, para que o senhor dê um panorama do abastecimento de água na cidade de Guarulhos, porque muita gente reclama da intermitência no abastecimento. Como é que está isso hoje? Bom, acho que a segunda parte eu ia perguntar para o doutor Afrânio, né? Então a gente direciona depois, não tem problema. É que eu entendi que o senhor, como presidente, já tinha essa informação chegando até você. Mas a gente fala com a Afrânio, então. Mas que você já fala diretamente com Deus já, não fala com o santo. Tá certo. Nós precisamos primeiro aprovar o orçamento, né? Com o orçamento aprovado que você pode fazer despesa, que pode fazer... admitir os cargos e fazer os concursos públicos, etc. Então, é somente a partir de julho nós pretendemos estar implantado. Então, esperar o orçamento vir para a Câmara, que é aprovado pela Câmara. Então, ainda tem uns 3 meses aí. Tem. Uns 2 a 3 meses para entrar em funcionamento. Afrânio, então, abastecimento de água na cidade de Guarulhos. Muita gente reclama da intermitência, que falta água, às vezes, muitos dias. Tem gente que eu não sei se tem a caixa d'água ou se liga, às vezes, diretamente a alguns serviços na rede, como descarga, como chuveiro, e reclama dessa falta de água. Como é que está hoje o abastecimento na cidade de Guarulhos? Bom,
não dá para fugir ao histórico da cidade. A cidade sempre foi, né, desde muitos anos, uma cidade que conviveu com esse tipo de problema de abastecimento de água. Por quê? Primeiro, vamos dizer o seguinte, isso não é um problema exclusivo de Guarulhos, né? A região metropolitana, como um todo, padece desse problema. Porque nós estamos localizados numa região de baixa escassez hídrica, de baixa disponibilidade hídrica, de alta escassez. É uma região de cabeceira, né? Nós não temos grandes mananciais e temos um conjunto uma população muito grande, né? Quase 20 milhões de habitantes para serem atendidos. A prova maior e inequívoca disso é que metade da água que a gente hoje consome na região metropolitana de São Paulo advém de outras subbacias, da bacia, por exemplo, do Piracicaba, né? Que hoje já tem conflitos, né? A gente já tem conflitos estabelecidos entre essas duas regiões, a região metropolitana de Campinas, a região metropolitana de São Paulo, por conta da disputa desta água. Então, Só me confirma os números que eu tenho, se estão corretos. Hoje, então, Guarulhos produz 13% da água que consome e compra 87% da Sabesp. É isso? É isso. Agora, a Sabesp e Guarulhos, né, também só conseguem produzir água, né, água potável a partir da água existente, ninguém inventa. Então, esse é um problema que a gente precisa entender, que é um problema característico da região. A gente não vai conseguir fugir dele. Vamos ter que aprender e desenvolver técnicas e metodologias para trabalhar e para conseguir conviver com esse problema. Muito bem. Guarulhos tem desenvolvido, além disso, tem tido outros tipos de problema, né, ao longo desses anos todos, que é uma infraestrutura, né, inadequada para a distribuição da água que tem. Então, e também para a produção do pouco que lhe era possível produzir. Há cerca de 10 anos atrás, essa relação que você falou, né, era de 5%. Né? O SAI produzia apenas 5% da água que consumia. Então, o próprio município só produzia 5%. Conseguiu ampliar para 13%, mas não vai conseguir muito além disso. Podemos chegar aí a 15%, 20% talvez, mas não vamos conseguir autonomia plena. Hoje, quantas estações de tratamento de água existem aqui em Guarulhos? São 2 estações de tratamento de água, mais os poços que a gente tem. E não há condições de se criar novas? Sim, por esse problema que você falou, hídrico? O problema não é a limitação de implantação de uma nova unidade de tratamento. O problema é a natureza mesmo. É a natureza. É natural. Quer dizer, para produzir qualquer derivado, né, para implantar uma siderúrgica, você precisa de minério de ferro. Para implantar uma estação de tratamento de água, precisa da água. A água não está disponível, esse é o problema. Ela não está disponível aqui, ela não está presente aqui. Nós não temos mananciais que possam fornecer água para a gente poder tratar e distribuir. E diante da impossibilidade natural, da natureza, o que o SAI está fazendo para corrigir o abastecimento de água? De repente, a construção de novos reservatórios, mais reservatórios? Reservatório, vamos deixar claro, reservatório é importante, é um elemento importante do sistema para auxiliar na distribuição de água. Mas reservatório não produz água. O reservatório armazena a água que foi produzida. Agora, também não quero aqui passar então nós não temos alternativa. Não, nós temos alternativas e estamos buscando. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que as alternativas para isso passam por buscar possibilidades para além das fronteiras do município. Então, é preciso, sim, que a gente continue trabalhando e que o governo do Estado, através da Sabesp, consiga disponibilizar mais água para Guarulhos. Isso é inevitável, senão a gente realmente não consegue sair desse problema que a gente está. Mas não é só isso. Existem outros meios e tudo previsto no nosso plano. Por isso que eu digo que a gente, às vezes, hoje a gente trabalha de forma muito organizada, muito planejada. Uma delas, melhorar a nossa eficiência operacional, né? A eficácia e eficiência. Então, dado disso, há cerca de 10 anos atrás, a gente perdia aí quase que o dobro da água que a gente perde hoje. Então, hoje a gente conseguiu baixar bem o nosso índice de perdas, né? Uma redução significativa. Esta água que deixa de ser perdida passa, então, a ser disponibilizada para consumo. Existem outras alternativas. À medida que a gente produz, faça tratamento de esgoto, o resultado desse esgoto, né, esse efluente tratado, pode, então, a partir de um tratamento complementar, ser destinado ao uso industrial.
por exemplo, fazendo com que esta água industrial, então, que hoje é água potável, possa, então, servir a usos mais nobres. Então, todas essas características, todas essas iniciativas estão presentes e estão sendo perseguidas para que a gente possa dar continuidade a isso. Agora, você tocou num aspecto importante que, se você me permite, Leandro, eu gostaria de abordar. A cultura da cidade, a forma como a gente trabalha, como a gente vive, tudo é função de como a gente foi acostumado a fazer, né? Então, o que a gente percebe hoje, por exemplo, é que existem regiões da cidade que historicamente não sofreram tanto com a falta de água, que não se acostumaram ou não se proveram de reservatórios domiciliares, por exemplo. As caixas d'água. As populares caixas d'água. Populares caixas d'água. Então, por quê? Porque antes a gente não tinha nessas regiões esse tipo de problema. Na medida em que esse problema, às vezes, começa a surgir, porque a gente teve o desenvolvimento da cidade para outras regiões, essas pessoas ficam mais suscetíveis à percepção desse problema, né? A ausência do elemento caixa d'água, né, às vezes com um período de intermitência curto, 2, 3 horas, é suficiente para que a pessoa perceba a falta d'água. Mas então hoje tem muita gente em Guarulhos que não tem domiciliar não percebe. Mas hoje então tem muita gente em Guarulhos que não tem caixa d'água? A gente fez uma pesquisa e a gente chegou à conclusão que para determinadas regiões, cerca de 50% da população não tem caixa d'água, ou quando o tem com volume insuficiente às suas necessidades. Sei lá, 4 pessoas, uma caixa d'água de 250 litros. Não é compatível, né? A gente calcula mais ou menos 200, 250 litros por habitante. Então, uma família de 4 pessoas, né, o ideal seria ter ali uma caixa d'água de 1.000 litros. Perfeito. Antes do intervalo, eu queria ouvir do Plínio aqui, que falou um pouquinho nesse bloco, Plínio. As pessoas também estão com um pouco de receio, até pela criação da GRU, ainda não entendendo direito o que é, o aumento dessas tarifas de água, ou então a criação de uma taxa para o lixo, uma taxa, de repente, para a coleta de esgoto. O que as pessoas podem esperar dessas taxas? Existe um estudo que vai determinar se vai aumentar, se não vai, né? Bom, eu queria comentar umas coisas que o Afrânio falou. Só peço um pouquinho de brevidade, que a gente já está quase encerrando o terceiro bloco. 1 minutinho, precisamente. Tá bom. Eu tinha um estudo há muitos anos feito na região de São Paulo, que tinha 85% das pessoas tinham caixa d'água e 15% não tinham caixa d'água. O Afrânio tinha um estudo mais atualizado para 50% em algumas áreas, né? Agora, o reservatório, de acordo com as normas técnicas, tem que ter uma reservação para um dia. Que o doutor Afrânio falou, 200 litros por pessoa, 5 pessoas, 1.000 litros. Muita gente não tem 1.000 litros, tem a caixinha de 250 litros, então ela não consegue abastecer. Uma outra informação que eu queria também complementar é o Rio Tietê. Nós temos o Rio Tietê à nossa disposição. Nós temos água, só que a água está tudo poluída. Para você tratar essa água, o custo é caro, como é que você vai distribuir essa água? Isso é um custo enorme para a população. Então, nós temos que pegar uma água de melhor qualidade para o tratamento sair mais barato. Olha, e tudo visto na população, né? Na verdade é o seguinte, a prefeitura, o prefeito não pensa nada em fazer tarifas de manejo de águas pluviais, de drenagem e nem tarifa de lixo. Não há intenção nenhuma do prefeito. Então, você pode ficar tranquilo que não vai ter nada. A população, né? Não só eu como a população. A população não vai ter nada dessas tarifas, né? E as tarifas do SAI, o SAI sendo verificado assim, junto com a agência, justamente é a função da agência, é uma tarifa que seja exequível para a sustentabilidade do SAI, que a pessoa possa pagar a tarifa. Então, isso não vai ter problema nenhum. Não há preocupação disso. Perfeito. No retorno do intervalo, eu queria saber depois do senhor se existe tarifa social de água aqui também. Porque eu sei que existe de luz, eu não sei se existe de água. A gente vai saber isso, então, na volta do intervalo. Lembre-se, participe com a gente, mande seu e-mail, camaraempauta@camaraguarulhos.sp.gov.br. Sugira os temas, os debates, as discussões, as conversas da nossa mesa redonda chamada Câmara em Pauta, que você quer ver aqui, para a gente debater, para a gente conversar, para a gente se inteirar mais sobre a cidade de Guarulhos. Uma pequena pausa agora para uma aguinha, a gente volta já. Guarulhos tem 34 vereadores que formam a Câmara Municipal.
papel da Câmara é manter as leis em sintonia com o mundo e com os interesses da sociedade, o que se faz com mudança e criação de leis. Os vereadores propõem, discutem e votam projetos de lei. Eles também discutem e votam o orçamento municipal proposto pelo prefeito e depois fiscalizam a execução orçamentária e a prestação de contas anual do prefeito. Os vereadores são eleitos pelo sistema de voto proporcional. O seu voto vai primeiro para o partido e depois para o vereador em que você votou. Também é possível votar apenas no partido. Dependendo do número de votos, o partido consegue um certo número de cadeiras na Câmara. E os candidatos do partido que conseguirem maior votação individual serão eleitos. Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre saneamento básico na cidade de Guarulhos e recebendo aqui o superintendente do SAAI, Afrânio de Paula Sobrinho, e o diretor-presidente da Agru, Plínio Tomás. Afrânio, existe tarifa social de água aqui em Guarulhos? Existe tarifa social, sim. Como é que funciona? Quem pode procurar o benefício? Tem que preencher alguns requisitos que estão definidos em lei, né? Não pode ser um negócio aleatório, o critério do superintendente, então tem lá alguns... Renda, né? Renda e algumas outras características habitacionais e outras coisas, e as pessoas que se enquadram podem pedir a tarifa social. Interessante. Plínio, eu queria que você comentasse um assunto um pouquinho polêmico aqui. Saiu no Jornal da Cidade que o Tribunal de Contas apontou uma irregularidade numa licitação do SAAI, enfim, coisas que acontecem, né? Irregularidades normais. A Agru vai ajudar a esse tipo de coisa a ser prevenida, não acontecer? É função da Agru também? Olha, não é função. O SAAI, eu posso falar com propriedade, eu fui presidente do Conselho Deliberativo até dia 15 de janeiro, quando eu fui nomeado para a Agru. O SAAI é um dos melhores serviços de água do Brasil. É muito bem feito, é muito transparente. O Conselho fiscaliza, o Conselho Deliberativo. Tem o Conselho feito pela Associação de Engenheiros, pelos dentistas, por médicos, secretarias. É muito bem feito. Então, o SAAI faz as coisas muito bem feitas. Não há problema nenhum disso aí. Mas também não é função da Agru fiscalizar. Não é função do SAAI, ela não vai fiscalizar o SAAI. Tá. Ela vai funcionar, vai verificar somente a relação com o usuário, que eu estou falando. Perfeito. Na coleta de lixo também? Também, mesma coisa. O senhor tem conhecimento de como é que está a coleta de lixo em Guarulhos? Porque tem gente que também reclama da coleta porta a porta, da frequência com que os caminhões passam. O senhor tem conhecimento? Não, isso também não tenho conhecimento. Nós vamos verificar isso depois. Legal. Mas taxa, então, pelo menos a gente sabe que não vai ter. Não vai ter nada. Nem taxa nem tarifa. Aproveitando que a palavra ainda continua com o senhor, o senhor já sabe se existem algumas empresas interessadas a participar dessas PPPs para investir na construção das ETs aqui, das próximas ETs, ou não? Ainda está tudo muito embrionário ainda? Não, a PPP, quem vai fazer a licitação é o SAAI. É o SAAI que tem plena liberdade para fazer isso e tem muitas firmas interessadas, isso não há dúvida. É um investimento alto, né? E o Brasil tem firmas excelentes. Nós temos firmas de engenharia nesse país aqui de porte internacional. Não há problema. E tem-se uma ideia do tipo de trabalho ou de gestão que essas empresas vão poder executar participando dessa construção? Esse pessoal vai ter que arranjar empréstimo, depois eu falo da detalhes, empréstimos nacionais e internacionais a juros baixos. Isso não há problema. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso. Eu acho que a ideia de fazer PPP é uma solução viável para nós conseguirmos 80% até o mandato do seu prefeito de atendimento de esgoto. Que até o fim da estação de tratamento do Vale do Palácio, hoje nós temos 35, teremos 50. Até o fim do mandato do prefeito Sebastião Almeida, teremos 80% de esgoto atendido. Pelo menos essa foi a promessa, né? É a promessa e vai ser cumprida. Que seja cumprida. E vai ser cumprida. Afrânio, então, tem empresas já interessadas em participar desse processo? Qual seria o papel das empresas na parte de gestão, de repente? Ou que tipo de funções elas poderiam exercer participando de uma parceria público-privada como essa? Bom, vou
responder a pergunta pelas avessas, né? Começando pelo fim, então, pela sua segunda parte dela. O modelo que a gente está propondo, né? O modelo de gestão, exatamente, ele não altera em nada o que hoje é realizado, né? O SAI continua gestor do serviço de saneamento na cidade. Então, o que se está fazendo, vou fazer aqui uma analogia aqui para que as pessoas entendam, é como se o SAI estivesse contratando a construção, que hoje ele já faz, e a operação, por um período, das unidades de tratamento de esgoto. Na verdade, a gente já faz isso hoje, né? Qualquer unidade que foi implantada, ela não foi construída pelo SAI, porque pelo seu porte a gente não tem condição de manter uma equipe para fazer aquilo uma vez a cada período e depois não fazer mais. E operar aquilo por um período. Então, isso também já acontece. Então, esse é o processo. Todo o sistema de coleta, toda a relação para pedido de ligação, prestação de serviço, pagamento de conta, tudo é feito com o SAI. E já que nós estamos falando de pagamento de conta, eu quero só enfatizar aqui o que o Dr. Plínio já falou. Não há aumento de tarifa em razão da ABPP que vai ser tocada agora pelo SAI. Então, não tem nenhuma razão para que ninguém se preocupe em relação a isso. Tem muita especulação, muita gente que fica colocando isso de forma equivocada, às vezes até para tumultuar o ambiente. Na verdade, a gente conversou fora do ar, o senhor até me explicou, acho que é legal também passar isso para a população. Há um estudo que o SAI faz, depois propõe o reajuste da tarifa ou não, e a GRU agora caberá definir se passará. E, né? E isso tudo em função, respeitando dois aspectos. Primeiro, a tarifa não pode subir além do que já está. Obviamente, haverão os reajustes periódicos, mas são reajustes de tarifa para recompor o equilíbrio. Então, somente isso. Submetidos à agência que vai fazer uma análise, inclusive, do que foi realizado, do cumprimento das metas, para saber se aquela tarifa, de fato, tem razão de ser. Mas muito bem. Então, essa relação do SAI com o consumidor, do SAI com o seu usuário, não muda nada. Continua da mesma forma como está. Em relação à primeira parte da pergunta, né, que se há empresas interessadas, olha, certamente haverá empresas interessadas. O que a gente precisa cuidar é de fazer um processo licitatório que garanta para Guarulhos as melhores condições para que Guarulhos tenha empresas sólidas, sadias, que venham para cá e tenham condição de prestar um bom serviço. Obviamente, pelo porte do que a gente está falando aqui, nós estamos falando de um investimento de R$1 bilhão. Nós não estamos falando de empresa pequena, nós estamos falando de empresa grande, empresa estruturada, empresa que tem a capacidade de ir no mercado financeiro e conseguir que esse mercado financeiro aporte recursos para que a gente possa, então, atingir o nosso objetivo. É disso que a gente tem que cuidar aqui no nosso processo. Queria comentar também, né, acho que outro questionamento. Claro. Problemas com o Tribunal de Contas são normais, são corriqueiros, né? A gente vive sempre com isso. Às vezes, um detalhe de uma licitação, uma exigência que a gente prevê ali no edital, sempre no sentido de tentar garantir essas melhores condições e que, às vezes, o tribunal entende como uma coisa que inibiu um pouquinho a participação de A ou de B. Mas tudo isso é discutível, tudo isso, até hoje o SAI não tem nada em que ele tenha sido condenado. Tem apontamentos, né? Mas ao longo desses 10, 12 anos, o Dr. Plínio, como disse, participou do Conselho, a gente não tem nada que tenha sido considerado ilegal. Perfeito. Para a gente mais ou menos já encaminhar aqui o final do programa, queria que o senhor, se o Plínio tiver conhecimento também sobre isso, pudesse falar. A questão dos córregos da cidade, porque alguns exalam cheiro forte, estão poluídos. É competência do SAI também zelar por isso, ou propor alguma alternativa para a limpeza? Não sei. O que você pode falar para a gente, Fran? Posso falar o seguinte, naquilo que nos compete, que é a remoção do esgoto, né, que está sendo despejado nesses córregos, isso acontecerá fatalmente, inevitavelmente, ao longo dos próximos anos, a partir do momento que a gente tem a ampliação desse sistema de coleta e não mais essa mistura, esse lançamento. Obviamente, os córregos carregam outras coisas para além do esgoto e aí já não é competência do SAI,
aí já é competência de outros setores da Prefeitura e talvez o Dr. Plínio possa, então, falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, mas na parte do esgoto, a população de Guarulhos pode ficar tranquila que daqui a um tempo não dá para imaginar também que a gente hoje comece a falar em PPP, sim. que o ano que vem a gente já tem... Claro, isso é o ponto de vista, seu Plínio. Bom, só para ver o conceito. Antigamente, eu lembro, eu sou funcionário antigo da Prefeitura, do SAI, quando tinha um lugar de mau cheiro, a turma queria tapar o córrego. Hoje não se tapa mais córrego. Córrego é proibido tapar, inclusive é uma determinação do Departamento de Água e Energia Elétrica, da EE. Então não se tapa mais córrego para tirar o cheiro. O que você tem que fazer é tratar o esgoto, o que o SAI está fazendo. Você tem que tirar o esgoto dos cursos d'água e tratar, que vai ser feita essa no Munhoz, a estação de R$500 bilhão. Então, o SAI está trabalhando para isso. E se você joga o esgoto no rio, que nem o Rio Tietê é jogado muito esgoto pela própria capital, né, que é enorme a capital, você aquilo... Nem jacaré não vive lá. Não tem nem pernilongo, né? Agora, você para verificar a qualidade do córrego, você verifica através da resolução CONAMA 357 de 2005. É uma resolução federal do Ministério do Meio Ambiente, a CONAMA 357, e em 2011 saiu uma outra resolução 430, que você trata sobre os córregos, sobre a poluição dos córregos, de rios, etc. Existe então a legislação é federal, só para saber. E o SAI está fazendo o papel dele, tirando o esgoto dos córregos. É a única maneira de você melhorar a qualidade. Perfeito. Então estamos no caminho certo. Guarulhos está no caminho certo, segundo vocês. Eu graças a Deus, porque eu fui o fundador do SAI e eu não consegui fazer 1 centímetro cúbico de tratamento de esgoto. E o SAI está no caminho certo. Eu acho que o Almeida vai conseguir, até o fim do mandato dele, 80% de esgoto tratado. Vamos torcer para que sim. O senhor fica não, vai conseguir, você vai ver. Vamos torcer para que sim. Agora o senhor fica falando que o senhor é fundador do SAI, muita gente em casa deve estar perguntando a sua idade, viu? Por conta disso. Afrânio, obrigado por ter vindo aqui ao Câmara em Pauta. Já vamos ficando por aqui, chegando ao final do programa. Mas obrigado pela participação e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço e me mantenho à disposição para sempre que for necessário. Com certeza. Plínio, obrigado também por ter vindo aqui ao Câmara em Pauta. Eu nasci no século passado, sou do século passado. Eu tenho 72 anos. Eu nasci aí na rua João Gonçalves, número 12, onde é Barão lá. Meu pai foi o fundador da Barão lá, da padaria. Vamos saber. Eu agradeço também. Então, mas obrigado pela participação, viu? Obrigado. Obrigado mesmo. Por vocês terem vindo aqui ao Câmara em Pauta, dados esses esclarecimentos e essa disponibilidade de vocês também. Quero lembrar você, não conseguiu ver o Câmara em Pauta, não tem problema, a gente está toda sexta-feira, inédito, 15 para as 2 da tarde, tanto no site da Câmara como na TV, mas se você não conseguiu, não tem problema. Acesse lá, camaraguarulhos.sp.gov.br. No lado esquerdo tem o menu TV Câmara. Clica, todos os programas vão estar lá à sua disposição, inclusive o Jornal da Câmara e os nossos vereadores. Inédito, toda sexta-feira, 15 para as 2 da tarde, no site camaraguarulhos.sp.gov.br, nos canais 7 digital, 98 analógico da NET. Por isso, eu te espero aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.